Tudo bom com vocês? O que eu quero hoje é desmentir o medíocre de forma bem simples. Não é necessário um texto elaborado, não é necessário você ter muito trabalho para desmentir pessoas que não estudam a Bíblia, são verdadeiros hereges. E hoje eu quero falar de alguns assuntos, né? Quero falar sobre o dízimo e quero falar sobre a Santa Ceia. Vamos começar? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Cristo pagou o imposto do templo. E nesse Aqui vai parecer para você que ele é o dono da razão, dono da verdade. Quando a pessoa ela é um dos anticristos que já haviam no tempo de Jesus e continuam a existir nesses tempos, você começa a observar qual é o verdadeiro propósito, porque tudo que está na Bíblia, essas criaturas vão dizer que é mentira, que já não funciona mais, que já não é para ser praticado. Eu vou provar para vocês o contrário, sem usar nenhum texto elaborado, porque não é necessário. Só com a IA você já consegue destruir as narrativas dessas criaturas. versículo, existe uma mensagem escondida que o sistema religioso Não existe nenhuma mensagem escondida na Bíblia. Tudo está às claras. A forma que se prega é o que faz a diferença. Ou você prega a mentira ou você prega a verdade. O que ele está fazendo aqui é pregar a mentira. A verdade é outra. E vou mostrar para vocês. nunca irá lhe mostrar, pois nessa mesma passagem o Messias deixa claro que aquele templo não era o templo de seu pai, não era o templo do Criador. Isso é uma grande falácia. Isso é uma grande mentira. Eu vou mostrar para vocês com textos. Lembre-se, a igreja nasceu em Pentecostes. Por isso que é necessário você estar no Telegram, porque todos os links que é necessário de estudo, como vídeos e tudo mais, eu estou colocando lá, tá? Então todos os estudos, como eu estou sem computador, estou praticamente fazendo no Telegram, porque para vocês observarem é difícil fazer no celular. Não é tão agradável nem para vocês, também não é agradável para mim. É trabalhoso, é dificultoso, a própria observação da tela já não é tão agradável e elegante. Mas vamos seguir aqui. Esse versículo dá amparo para que você possa entender o verdadeiro evangelho e separar do falso evangelho que hoje é pregado dentro desses falsos templos de pedra. Falsos templos de pedra. Não existe falsos templos de pedra, porque não existe templo de pedra. O que existe é eclesia, ajuntamento, igreja. Templo são as pessoas, eclesia, ajuntamento. Templo, naos. O templo em si mesmo, habitação do Espírito Santo. Eclesia, igreja, ajuntamento, chamados para fora de seus lares, para um local público onde se irá deliberar, falar sobre Deus, falar sobre sua palavra, falar sobre Cristo. Seja qualquer lugar onde as pessoas se ajuntem. Pode ser num lar, pode ser na igreja, mas chama-se ajuntamento, tá? Vamos lá. Isso é importante, porque muitos, a maioria dos líderes religiosos, na verdade, vão fazer de tudo para defender aquele templo, dando um amparo aos templos de pedra atuais. Tem irmão que pega e diz assim: olha, o Senhor Jesus bateu de frente com o templo, o Senhor Jesus acabou com o templo. Está todo errado. Jesus orava nu, Jesus ia para o. Hoje no templo ele não. Ele só não orava no templo, como ensinava no templo, como ele disse: esta é a minha casa, será chamada casa de oração. No templo ele instruiu pessoas. No templo ele liberou o perdão. Eu fui errado de pedir uma oferta para manutenção. Onde o pastor Ives tenta arrancar dízimos de ofertas das pessoas e fazer com que essas pessoas tragam-lhe ofertas. O dinheiro é um assunto altamente espiritual. As pessoas elas querem conforto, porque existe a igreja primitiva, chão de terra. As pessoas querem conforto, mas elas não querem saber o quanto custa esse conforto. Não existe pastores empresários. Tem pastores que nem assalariados são, como na igreja onde eu congrego. Nem assalariados são. Fazem pela liberalidade, não recebendo nada por isso. Só que as pessoas querem conforto, não querem saber o quanto custa esse conforto. Não é? Óbvio, existe falsos profetas? Sim, isso é fato.
tá? Está na Bíblia, já existia no tempo de Jesus. Por que seria diferente nos dias de hoje? Todavia, se a igreja fosse um lugar que não devesse ser visitado, as pessoas não deveriam frequentar, Jesus não teria dito em cima a Pedro, quando ele fez o confesso ali, tu és o Cristo, o Filho de Deus. A pedra pequena confessou o Filho de Deus. Ele disse, sobre esta pedra, sobre essa confissão, edificarei a minha igreja. Recebe do povo A minha eclesia, o meu ajuntamento. ofertas aí, de uma forma que eu estou adiantando porque ele vai ver com as falácias dele, vai juntar um monte de falas desconexas, falas fora de contexto, e de alguns pastores que não são pastores, para poder validar as suas afirmativas. outros de burros, mas ele preferiu mostrar os seus verdadeiros frutos. Ele chamou de burro porque é um burro mesmo. Isso é um fato. Não há o que se negar aqui. Mas vamos seguir aqui. Como Cristo nos ensinou, conhecemos os falsos profetas pelos próprios frutos. Disse-o bem. Conhecemos os falsos profetas por seus frutos. Vamos observar. E acabou depois excluindo esse comentário. Esses caras nunca vão lhe mostrar a verdade. E qual é esse versículo que fala que Cristo realmente deixa claro que o templo não é o templo de Deus? Chegando claro que o templo, aquele templo, não era o templo de Deus. Vamos à falácia. E eu vou desbancar isso aqui. Tá? Na verdade, nem eu. Quem vai desbancar será a IA. Tá? Porque com pessoas medíocres e textos medíocres, a gente usa o mais simples possível. Sem nada, nenhum texto elaborado, sem nenhuma necessidade de trazer, nem no original. Nem no original que eu digo, no texto em hebraico ou grego. Tá? Porque nós não temos os originais da escritura. Nós estamos falando do texto original na sua língua falada, original. Mateus 17, 24. Chegando o Messias até Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, o seu discípulo, aqueles que cobravam as dracmas. As dracmas eram o imposto justamente do próprio templo lá em Jerusalém. E perguntaram a Pedro, o seu mestre, ele não paga as dracmas? Ele não paga? Aqui começa a distorção. Eu vou mostrar para vocês que uma coisa não tem nada a ver com outra. Em absoluto. Tá? É simplesmente falácia de um falso profeta que, não vou dizer que não conhece as escrituras. Porque se não conhecesse, não a distorceria. Porque é necessário que você conheça para distorcer. Tá? Mas distorcer de uma forma burra, de uma forma incompetente. Vamos lá. Tem gente que distorce a palavra melhor do que ele. Tá? Tem mais competência para distorcer. Já de uma forma estratégica, porque se ele não pagasse, já logo prenderiam ele ali juntamente com os próprios discípulos, tá? E aí Pedro, sem pensar, já disse sim, entrou na casa e chamou o próprio Messias. O próprio Cristo, nesse momento, traz uma mensagem extremamente sábia, não só para Pedro, mas para todos nós que temos sede de verdade. Ele diz assim, Pedro, o que te parece? Observem bem o que ele vai dizer, como ele distorce o que está escrito. Porque não é o que ele afirma. A Bíblia, ela se interpreta sozinha. É o que a Bíblia diz, não o que o herege diz. De quem cobram os reis da terra os impostos, os tributos, o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Nesta frase é onde está a distorção. Tá? É exatamente nesta frase onde está a distorção. Que ele quer dar uma interpretação diferente do que o texto está dizendo. Os de fora, eles cobram dos filhos ou das pessoas de fora da população? E aí Pedro disse, dos de fora, dos alheios. Cristo então responde, logo os filhos estão livres. Olha a ênfase. Quando se dá ênfase a uma frase, na entonação é para você tentar implantar uma ideia. Porque não é o que o texto está dizendo. Ele vai fazer uma afirmação contrária ao que o texto está dizendo. Não vou desbancá-lo agora, mais à frente. Ou seja, se aquele templo que está cobrando os impostos de nós fosse de meu pai, será que nós, como filhos, deveríamos pagar? Estaríamos sendo... Observe que não é essa frase que ele está citando não está em texto nenhum. É uma interpolação dele. Ele está
simplesmente divagando. Ele está falando em cima, uma frase da mente dele, voz da minha cabeça, em cima do texto, que não é o que o texto está dizendo. Cobrados? Ou seja, se aquele templo fosse do meu pai, fosse realmente de Deus, eles não estariam me cobrando. Então, Não é isso que o texto está dizendo. Olha que coisa importante. Primeiro, o dízimo, o dízimo levítico. São três fases aqui, na verdade. Tem um texto antes da lei, que foi ou melhor, tem um dízimo antes da lei, que foi o que foi pago a Melquisedeque, o rei de Salém, sem dias, sem contagem de dias, né? Sem princípio nem fim de dias, rei eterno de Salém, uma prefiguração de Jesus. O segundo dízimo foi o dízimo levítico, criado ali em Êxodo, Levítico e Números, aí vai, por Moisés, a ser dado aos levitas, né? E esse imposto aqui, qual está se falando, foi um imposto criado por Salomão para a construção do templo, foi uma imposição de Salomão. Não tinha nada a ver com a ordem de Deus, foi um imposto criado especificamente por Salomão. Não era o dízimo dado antes da lei, a Melquisedeque, e nem era o dízimo dado aos levitas, certo? O dízimo levítico. Não tem nada a ver com dízimo isso aqui. Era um imposto criado por Salomão, especificamente por Salomão para o templo. Mas vamos seguir aqui. esse templo não é do Pai. E aí o próprio Messias diz assim, mas para que nós não escandalizemos esses caras, faz o seguinte, vai lá no mar, joga uma vara com um anzol, o primeiro peixe que subir, você puxa e tira de dentro da boca dele um estáter. Toma-o em tuas mãos e paga por mim e por ti. E essa mensagem da retirada da moeda da boca do peixe também é uma sombra para que nós possamos entender algo fenomenal. O suprimento do Pai. Achismo, filosofia, interpolações, falta de Bíblia. A verdadeira exegese, feita de forma... Não é nem exegese, na verdade, né? É só uma análise mal feita, um anacronismo, coisas que não cabem no texto, sabe? Você vai juntando pedaço daqui, pedaço dali e forma uma opinião. É basicamente isso. Para pagar esse imposto ao templo de Péria e fazer com que ele e Pedro, por exemplo, ali, não fossem presos, é algo fenomenal. Observe que no texto não fala de prisão, tá? Só está falando do imposto. Se foi dito a eles não pagam impostos? Só isso. Não houve nenhuma ameaça de prisão ali, tanto que o texto não fala nem sobre isso. Mas vamos seguir. Nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra e que Cristo usou exemplos físicos. O Antigo Testamento não é sombra de coisa alguma. O Antigo Testamento, ou melhor dizendo, o Primeiro Testamento é a base do Segundo Testamento, tá? É como se fosse a pedra de esquina, ali, a coluna onde se assenta o Segundo Testamento. Sem o Primeiro Testamento, você não entenderá nada do que acontece no Segundo Testamento. É necessário que você tenha base para que você possa construir as paredes. É assim que acontece. Dos mais diversos para nos mostrar o espiritual. É a lei, a carne, contra a graça, o espírito. O exemplo do peixe nos faz entender uma mensagem ainda mais importante do que simplesmente saber que aquele tempo não é do Pai e simplesmente observar que Cristo tira uma moeda da boca de um peixe para pagar o imposto do templo. E isso também o sistema religioso jamais irá lhe falar. O sistema religioso jamais irá lhe falar. Constrói-se igrejas virtuais, vende-se cursos para ganhar dinheiro em cima dos otários, finge-se apregoar a palavra, distorcendo-a de forma absurda, e tá tudo bem. O templo tá ganhando dinheiro em cima de você. Então, para que você não perca seu dinheiro no templo, gasta-o comigo aqui nos meus cursos, que eu vou ensinar para você como ganhar dinheiro na internet, por exemplo, né? No sistema pirâmide, ou algo que o valha, de forma que eu ganho dinheiro e finjo de bonzinho para você, né? Oposição controlada. É complicado, gente. É complicado. Como intenção é trazer o verdadeiro evangelho, quero que você reflita. O peixe, e nós temos isso como base quando vê. Esses cursinhos são aqueles que são ditos que não dá para me falar aqui, tem no site secreto, vai lá, paga uma porcentagem para que eu possa falar a suposta verdade.
Para mim é venda de curso. Tá? Eu não posso falar aqui. Oposição controlada, falo muitas coisas, verdades do sistema. Se fossem as verdades absolutas, não estaria falando abertamente na internet, certo? Seria calado, como muitos que falaram a verdade abertamente foram calados. Um deles é o Dr. Enéas. Oposição controlada. Só é dito básico ali que o sistema permite, até porque é necessário que se faça assim. Tá? Porque nada acontece que essas pessoas sejam avisadas antes. Isso é Deus que obriga que seja assim. Então o que acontece? Muitos acreditam porque finge-se uma bondade que não existe. Pedro, por exemplo, Simão, pescando. Quero que jogue essa rede no mar. Representa na realidade o ser humano, as pessoas, o mar, a... O peixe representa as pessoas. Gente, ó, quando Jesus falou, largue a rede e venha ser pescador de pessoas comigo, ele não disse que peixe representava pessoas. Fez uma analogia o quê? Antes ele pescava peixes. Largou a rede e foi pescar pessoas sem rede. Não é uma rede. Isso aí essa analogia é burra. Tá? Mas é só que até aqui basta pra gente. Vamos seguir aqui. Eu quero mostrar para vocês o que importa mesmo. Eu queria que pudesse abrir de uma forma melhor para que a gente pudesse observar o que está sendo dito. Tá? Mateus 17, 24. Destruindo a narrativa de um medíocre com IA. Não se faz necessário nenhum texto elaborado para desmentir medíocres. Mensagem escondida? Onde está essa mensagem escondida? Isso foi um post no Telegram, tá? O canal da própria... Do canal que eu tenho no YouTube, é o mesmo nome. Pastores escondem versículos que diz: este templo não é o templo do Pai e paga impostos do templo. Aqui está o link do canal. Resposta da IA. Visão geral criada por IA. Mais 4. São mais 4 respostas que eles dão ali, mas a principal. Não. Mateus 17, 24 a 27 não diz para não pagar dízimo. O texto trata do pagamento de um imposto específico para o templo e não do dízimo em geral. Segunda resposta, criada por IA. O imposto do templo de Salomão, também conhecido como tributo do templo, era imposto anual de 2 dracmas. Olha só o que está sendo dito aqui. Foi o que foi dito ali, da dracma, lembra? De 2 dracmas. Onde estava aqui? Tá, aqui, 2 dracmas. Ou meio ciclo pago por homens adultos em Israel. Ele me bloqueou nos comentários, porque muitas vezes eu vou lá e refuto ele. Como ele não consegue contrapor o que está sendo refutado, ele vai lá e te bloqueia. Então, se eu for lá, eu acho meu comentário. Mas provavelmente quem for lá, outras pessoas não acharão, porque eu fui bloqueado. Vamos aqui ao que importa. Cadê aqui? Tá, é esse aqui. Deixa eu me expandir, para que fique uma melhor leitura para nós. O texto é esse: Jesus paga tributo. Esse é o texto de Mateus, está lá em cima, tá? Deixa eu ampliar aqui para nós, para que fique melhor para você também poder ler. Capítulo 24. E chegando eles a Capernaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas. Lembra das dracmas que está no texto criado pela IA? Olha o que está escrito aqui. As dracmas, 2 dracmas criado por Salomão. E disseram: vosso mestre não paga as dracmas? Dracmas. Disse ele, sim. Entretanto, em casa, Jesus se lhe antecipou, né? Dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Observe as palavras que estão em verde aqui, tá realçada, tá? Ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Observe que Jesus está fazendo aqui uma pergunta bem capciosa. Ele está perguntando se os tributos do templo é cobrado dos filhos ou só dos alheios, dos filhos alheios. Ele está colocando aqui as claras que é algo que não está o que é injusto ali, porque eles cobram somente dos filhos dos alheios, mas eles não cobram dos próprios filhos. Os reis das terras não estão fazendo nem o censo dos próprios filhos, nem cobrando imposto dos seus filhos, mas cobrando somente dos alheios. É o que o texto está dizendo aqui. Vamos ler de novo? De quem os reis da terra cobram os tributos? E o censo? Dos seus filhos, ou dos filhos alheios, ou dos alheios. Conseguiram compreender aqui a diferença do que quando uma narrativa falsa, como ela muda completamente o significado? Disse Pedro, dos alheios. Ou seja, o que está sendo dito aqui no texto é que eles estão cobrando somente os tributos dos filhos alheios, mas não cobram dos seus próprios filhos.
Disse-lhe Jesus, logo, estão livres os filhos? Ou seja, Jesus está deixando claro aqui que os filhos deles estavam livres. Ou seja, eles cobravam imposto dos filhos alheios, mas não cobravam de seus próprios filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o peixe que subir. Ou seja, ele não queria se contrapor. Mesmo que estava havendo uma injustiça ali, ele pagaria o dízimo. Ele pagaria o imposto. O dízimo não, o imposto. Vamos ao próximo texto. Aqui, ó. Visão criada por Iá, tá? Vamos lá. Porque eu falei, não precisa de nenhum texto elaborado para desmentir o medíocre. Não. Mateus 24, a parte que eu li primeiramente, né? Mas eu vou ler por inteiro agora. Mateus 17, 24 a 27 não diz para não pagar o dízimo. O texto trata do pagamento de imposto específico para o templo e não do dízimo em geral. Jesus e seus discípulos são questionados sobre o pagamento desse imposto. E Jesus demonstra que, como filhos, eles poderiam estar isentos. Porque eles são filhos também. Mas não consideravam eles como os filhos. Certo? Isentos. Mas para não causar escândalo, ele providencia a moeda para pagamento. O texto não tem relação com a prática do dízimo. Não tem relação alguma com a prática do dízimo. Mas sim com a necessidade de cumprir as obrigações financeiras para com as autoridades, mesmo quando se tem um status diferente. Você conseguiu compreender aqui? Não tem nada a ver com o dízimo. Mas vamos para o próximo texto para a compreensão ficar melhor. O imposto do Templo de Salomão, também conhecido como tributo do templo, era um imposto anual de 2 dracmas ou ciclo, pago de homens adultos em Israel. Esse imposto era esperado de todos os homens adultos, embora os sacerdotes, aquilo que eu falei, estavam cobrando dos filhos ali, mas não cobravam dos seus próprios filhos. Observe o que está sendo dito aqui. Embora os sacerdotes e rabinos geralmente se consideravam, imposto esperado de todos os homens adultos, embora os sacerdotes, os rabinos, geralmente consideravam-se isentos, de acordo com a Igreja de Jesus, Cristo dos Santos. Aqui vai entrar o negócio lá dos mormons, mas não nos vem ao caso, certo? Então, para que vocês observem aqui, a questão é essa. Eles cobravam das pessoas, dos filhos alheios, mas eles se consideravam isentos e isentavam seus filhos. É somente isso que está sendo dito aqui. Esse imposto não tem nada a ver com o dízimo. É um imposto que foi criado por Salomão para o templo de Salomão, como está dizendo o próprio texto aqui. Certo? Vamos reduzir aqui, que eu quero sair dessa tela. Vamos lá. O imposto do templo foi estabelecido por Salomão. Esse imposto não fazia parte do dízimo levítico, de Levítico 27, do 30 a 34, de Deuteronômio 17, 22 ao 29, e por aí segue. Ali não faz menção ao dízimo de Levítico, instituído por Deus aos sacerdotes levitas. No contexto, Jesus diz que os fiéis não deveriam pagar os tributos. Não devia pagar os tributos. Ele evidencia que os tributos eram cobrados dos filhos alheios e os filhos dos reis eram isentos. Inclusive, sacerdotes rabinos geralmente se consideravam isentos. Foi o que eu acabei de dizer anteriormente. Só para confirmar o que eu havia dito. Certo? Vamos lá. Aqui tem a tua palavra na Bíblia LTT, que é a Bíblia literal, o texto original, né? O texto literal, que eu sempre deixo os links lá para as pessoas poderem observar o próprio texto. A pergunta que deve ser feita aí, caso você queira confirmar o que eu estou dizendo aqui, é: Mateus 17, 24 diz para não pagar o dízimo? Você pode pular no Chrome e vai sair a resposta. A pergunta 2 é: quando foi implantado o imposto do templo de Salomão? Que aí você vai entender a diferença de uma coisa e outra. Tá? Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. João 4:21. De que monte ou local Jesus estava falando? Visto que a sua igreja nasceu somente em Pentecostes. Aqui está o link para que vocês possam ir ao vídeo, onde o pastor vai mostrar para vocês, afirmar para vocês com todos os textos e bases, provando que a igreja de Jesus só nasceu em Pentecostes, tá? A igreja, não estou falando do que se fala hoje, né? O que foi criado lá da distinção que houve entre a igreja católica e a protestante. Ou seja, onde nasceu o protestantismo. Não é disso que eu estou falando da igreja mesmo. Jesus chama o templo de Jerusalém de sua casa. Observe aqui, Jesus chama o templo de Jerusalém de sua casa.
Texto bíblico. Jesus disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa, minha, própria, pertencente a mim, será chamada casa de oração. Mas vós tendes convertido em covis de ladrões. Por que está falando isso? Lembra que tinha homens lá vendendo, fazendo comércio no pátio do templo? Ué, se o templo não era templo de Jesus, era um falso templo, por que ele chama aquele lugar de sua casa? E diz que aquele lugar seria chamado casa de oração. E diz que eles estavam transformando em covis de ladrões. Embaixo o link para as pessoas poderem ler o texto. Ler a Bíblia, é necessário que você leia a Bíblia. Para de ficar ouvindo homens, vá ler a Bíblia, pelo amor de Deus, gente. Porque cegos guiados por cegos vão cair num penhasco. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graças aos que ouvem. Referências cruzadas, também coloco o texto aqui, tá? Lição da EDB, aqui ó. Igreja nasceu em Pentecoste. EDB com dinâmicas, slides e subsídios. É uma aula completa sobre o nascimento da igreja, que nasceu em Pentecostes, tá? O protestantismo foi nascer somente em 1500 e alguma coisa, se não me engano foi isso. Ou não, 500 e alguma coisa, depois da... foi bem tardio, não lembro se foi 1500 e alguma coisa, ou se foi em 500 e alguma coisa, onde houve a divisão lá. Depois, se for necessário, eu pego lá o texto e trago para vocês aqui. Onde eu quero chegar aqui? Pessoal, eu quero mostrar para vocês que existe a igreja de verdade, tá? E o que é feito com o dízimo também. Dissensão, taxar, deixa eu me pegar aqui, deixa eu ver se eu acho o post que eu fiz anteriormente, falando sobre a igreja verdadeira. Que muitos não querem saber da igreja verdadeira. Eu não lembro se eu coloquei embaixo. Deixa eu jogar aqui. Tá, é aqui que eu queria chegar, tá? Muitos dos escarnecedores escandalosos vão dizer que o seu dinheiro é empregado somente para enriquecer. Deixa eu mostrar para vocês aqui como eles são falsos naquilo que eles dizem. A igreja cristã já faz isso. Ação social e poucos reconhecem. Poucos reconhecem. Você não vê na mídia as ações sociais que a igreja cristã, principalmente a igreja cristã evangélica, faz. Eles não mandam reportagem dizendo, olha, a igreja... Essas coisas aqui os medíocres não sabem mostrar. Isso é escondido. Isso não sai na mídia, tá? Esses medíocres não sabem mostrar o que é feito de bom. Porque existem os falsos templos, sim, isso é um fato. Mas ainda existe a igreja de Cristo, que faz as obras a qual foi mandado. Olha aqui o dinheiro bem empregado do dízimo das pessoas. Está aqui, a hora da noite, entregando sopa de madrugada para os parentes, entregando cobertores para quem está com frio, abrindo centro de reabilitação psicossocial, sem ajuda de governos, sem ajuda de empresários, muitas vezes. Às vezes um ou outro que é cristão que vai na colaboração. Grande parte dos centros de reabilitação de drogados, nem às vezes um ou outro que é cristão que vai. Principalmente, gente, observem isso. Todo centro de reabilitação de drogado é sustentado por uma igreja. Na sua esmagadora maioria. Assim também como os asilos para idosos, tá? Na colaboração, grande parte dos Melhor dizendo, asilo não, casa de acolhimento de idosos. centros de reabilitação de drogados são mantidos por igrejas cristãs evangélicas. Isso é citado na mídia? É uma amnésia. A amnésia é grande, muito grande. Chega a ser vergonhoso. Ninguém lembra de bater foto da igreja de madrugada fazendo ação social. E nas favelas existem igrejas que trabalham exatamente nisso, constantemente nisso.
Existem igrejas que têm ação social semanal e algumas até diária. Isso não é dito. Está me entendendo? Eles tentam mostrar para a sociedade que não. Que somos um grupo de usurpadores da fé alheia, que somos um grupo de pessoas que só visam lucro e dinheiro. E muita gente embarca nisso. E muita gente acredita nisso. Você está me entendendo? Aqui embaixo eu coloco o link do pastor, tá? Existem servos de perdição que nunca enxergam os bons frutos, só apontam o mal, porque são de perdição, tá? Por isso são tendenciosos. Embaixo eu coloco a caridade, coloco o link do irmão aqui, para quem interessar, tá o canal do pastor. Vamos falar de igreja primitiva? Aqui, ó. Observe a simplicidade, observe o chão de barro. As pessoas não querem frequentar esse templo, o templo verdadeiro, da igreja primitiva, da forma que era feita. Aqui, ó, olha a simplicidade do local. As pessoas querem, eles desejam e querem, fazem questão de ter conforto, mas não querem saber o quanto custa. Ninguém vai abrir uma igreja do seu próprio bolso e ficar bancando conforto porque pessoas trabalham e têm família para sustentar. Comunhão, comunidade. Isso é lindo de ser visto. Olha a igreja primitiva, olha a simplicidade, olha o chão de terra. Pergunto se alguém desejaria congregar aqui. Os que criticam quando tem o conforto de uma igreja. Embora as mais luxuosas, quanto mais luxuoso, mais distante de Jesus está. Isso é um fato, tá? Ninguém quer saber quanto custa. Cuidado com o sacerdote do ateísmo. É muito necessário isso aqui. Essa foi só a primeira parte. A segunda parte eu quero falar. Deixa-me ver aqui. Tá, aqui. Opa, é esse aqui. Ele vai falar da Santa Ceia, que Paulo diz para não comer da Santa Ceia. Em Coríntios 10. Eu não vou nem botar o texto para correr, porque é um absurdo ele falar coisa com coisa. Ele vai comparar o maná com a Santa Ceia. O maná, Jesus não era nascido, certo? Jesus ainda não era feito carne. O maná foi um alimento dado ao povo que estava morrendo no deserto, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, não tinha nada a ver com salvação, tinha a ver com manter aquelas pessoas vivas. Agora, a Santa Ceia também não é um alimento que vai te salvar de nada. A Santa Ceia é comunhão com Cristo. É fazer lembrança do sacrifício dele. Se quiserem depois, vocês vão lá no canal dessa criatura medíocre aqui e assistam o bostejo dele. Certo? Mas o que me interessa aqui é desbancar essa mentira. Vamos lá? Vamos reduzir aqui, porque eu vou direto ao texto. Porque ali ele está falando de 1 Coríntios 10. Nós vamos a Coríntios 11. Aqui. Vamos lá? Primeiro, a pergunta que eu vou, de novo, desbancando o medíocre com IA. Eu não vou nem fazer texto elaborado, não preciso trazer nada no grego nem no hebraico. Vamos lá, somente destruindo a conversa com IA. Paulo não proibiu a Santa Ceia em si, mas advertiu sobre a forma de como ela era celebrada. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para nós. Na igreja de Corinto, onde haviam divisões e falta de respeito durante a refeição. Ele enfatizou que a participação da ceia do Senhor deve ser feita com discernimento, reconhecendo o significado do corpo do sangue de Cristo, e não de forma indigna, que pode levar à condenação. Simplesmente assim, não houve proibição alguma, certo? Mas eu quero trazer outro texto aqui. Esse é o texto. Ampliando aqui para vocês. Está em Almeida Arc, né? Almeida corrigida, revista e corrigida. 1 Coríntios 11, ou seja, se em Coríntios 10 ele está dizendo que Jesus estava proibindo, por que em Coríntios 11 Paulo estava servindo a Santa Ceia? Observe o que está sendo dito aqui. 1 Coríntios 11, 17 ao 26. Dissensões, foi o que a própria IA acabou de dizer. Dissensões na ceia de irmãos, de modo a celebrar a Santa Ceia. Certo? O modo de celebrar a Santa Ceia. Nisto, porém, que eu vos digo, perdoe-me, gente. Nisto, porém, que vou dizer-vos,
Não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Por quê? Paulo está cobrando deles a forma correta de agir na Santa Ceia. Antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias. E é importante que haja hereges no nosso meio, tá? É até bom que essa criatura seja um herege, porque isso vivifica no coração verdadeiro o Espírito do Senhor, para que possa trazer a verdade aos irmãos, tá? Haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que, por quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipada, e já li sobre isso, antecipadamente a sua própria parte, né, e ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, na casa de comer, porque as pessoas iam lá para a Santa Ceia, não era para participar da Santa Ceia, mas para encher a barriga. E a Santa Ceia não é para encher a barriga de ninguém, não é um banquete. Era um memorial em Cristo, onde você participava de uma pequena porção para fazer um memorial, uma lembrança do que Cristo fez por nós. Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvai-vos-ei? Nisto não vos louvo. Prosseguindo aqui o texto, não vamos ler só um pedacinho não, tá? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo está ensinando o que ser feito, como ser feito. Está servindo a Santa Ceia. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse. Ou seja, ele partiu parte de si mesmo, partiu parte da Bíblia. Não tem lógica isso aqui, né? Ele pegou um pão. Eu já li o texto para vocês, tem vídeo no canal mostrando para vocês no texto no grego que ali era um cálice e um pão físico, tá? Feito com massa, com farinha e tudo mais. Vamos lá. É só pegar o texto anterior no próprio canal. Partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que partido por vós. Fazei isto em minha memória, em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice do Novo Testamento. Ali é a confirmação, é o nascimento do Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento só começou quando Cristo morreu, foi quando Cristo ressuscitou, quando ele foi crucificado e ressuscitou. Porque é necessário que, para que o testamento tenha efeito, é necessário que o testador morra, para que os seus herdeiros tomem posse da herança, certo? É o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Todas as vezes, todas as vezes. Enfatizando, todas as vezes, texto bíblico. Não é voz da minha cabeça. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Ou seja, até quando devemos fazer isto? Até que ele venha. Simples assim. Entendeu? Não precisa de nenhum texto elaborado, é só ler o texto. Gente, vamos parar de seguir hereges? Vamos começar a ler a Bíblia? Essas igrejas virtuais só tá cheio de cão guloso, de satanistas, mentindo para as pessoas, fazendo um novo evangelho, uma mentira, uma falsidade. Atentai para a Bíblia, para a palavra, porque a palavra é bem clara. A vinda do Pai será como nos dias de Noé, onde comiam e bebiam, e não se deram conta quando veio o dilúvio e levou e matou a todos. Isso é um fato, tá? Muitos não estão até falando. Tem alguns que me questionaram: mas você falou lá que o Papa Francisco era a besta. Eu não falei, a Bíblia falou. Outra coisa: mas ele morreu. Entre o começo da construção da arca até o dilúvio foram 120 anos. Eu só quero deixar isso bem claro, tá? Muitas pessoas acham que uma coisa acontecerá na sequência da outra. Tanto é fato que não é assim, que eles ainda perguntam: quando eu voltar, será achado ainda fé na terra? Cuidado para que ninguém roube sua coroa, permanecer perseverante. Tá? Então haverão fases. Elas serão de forma clara, bem clara e evidente para aqueles que estão na fé, e bem sutis para aqueles que não estão na fé, de forma que nem perceberão. Porque assim como nos dias de Noé, comiam e bebiam, e davam-se em casamento. Assim também será a volta de Cristo. Estarão comendo e bebendo, e dando-se em casamento. Ou seja, aponta para uma vida normal, cotidiana.
As pessoas não estarão dando-se conta do que está acontecendo. Porque algumas coisas serão sutis, outras serão drásticas. Mas deixar as pessoas vão continuar na incredulidade, na dúvida. Porque nem tudo será feito de forma tão clara e evidente assim para aqueles que estão dispersos, para aqueles que não estão atentos ao que está na Bíblia e os seus acontecimentos de forma clara. Amém? Eu quero vos deixar com essa palavra para que as pessoas atentem que os falsos profetas, desde o tempo de Cristo já havia, estão se proliferando. Tá? É um tal de seita do dragão, é um tal de seita de semente de serpente. Agora, a seita de que o texto não está dizendo o que ele diz. Vamos atentar para o que diz a palavra, tá? Esqueçamos o que dizem os falsos profetas. Até aqui, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fiquem todos com Deus, tá? E deixa-me sair aqui. A última palavra que eu quero deixar para os irmãos é o seguinte: atentem somente para a palavra. Leiam a Bíblia. Amém? Tchau, tchau.